Salmo 73. Semana passada eu falei sobre como lidar com a oposição. Hoje eu quero falar sobre como lidar com as suas crises pessoais. O Salmo 73 é um salmo espetacular. Toda vez que eu leio o Salmo 73, eu fico animadíssimo. E se você não leu ainda, não tem ideia do que se trata, hoje você vai fazer parte desse time de gente que gosta muito do Salmo 73. Mas deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Como seria o mundo? Como seria o mundo perfeito para você? Já pensou nisso? Se você pudesse tirar alguma coisa, ou algumas coisas do mundo, e acrescentar outras, o que seria? Pensou? Nossa, ia ser bom, né? Não sei. Como seria esse mundo perfeito para você? Agora vamos voltar para a realidade. Porque você já percebeu que a realidade é bem diferente do que a gente sonha. Fabiano, pode acender as luzes do fundo também? Está escuro. Isso. A gente já percebeu que a realidade é bem diferente do que a gente sonha. E junto com essa percepção, vem muitos momentos de irritação com a vida. Vem momentos de chateação e de frustração. Quando a gente começa a olhar para a maldade, não precisa nem dar nenhum exemplo, porque você já sabe. Exemplos de injustiça. Problemas de todo tipo, problemas naturais, problemas emocionais, inclusive questões espirituais. Porque raramente alguém olha para os problemas do mundo e não inclui Deus no pacote da sua chateação e da sua irritação. O fato é que a gente olha, às vezes, para situações, ou para a nossa vida, ou para o que acontece ao nosso redor, e a gente fica indignado. E a gente entra num processo de crise real, de crise verdadeira, em que a gente fica amargurado e azedo e chateado. O Salmo 73 é uma das, se não a melhor, descrição que tem na Bíblia de uma pessoa que passou exatamente por esse momento. De alguém que conhecia Deus, mas que passou por uma crise profunda na sua vida, por causa daquilo que ele estava vendo ao seu redor e nele mesmo. Mas a crise se resolveu. Então, por isso que é um salmo tão útil para nós, porque ele mostra todo o processo de crise que nós também vamos passar. Se já não estamos passando, ou já nos passamos quantas vezes esse processo de crise. Então, é um salmo que nos ensina muitas coisas. Gente, é muito prático. Muito, muito prático. Eu li no final de dezembro esse salmo. E eu falei, preciso pregar isso daqui. Já conhecia, evidentemente, mas eu falei, é muito atual e muito relevante para todos nós. Então, Salmo 73. Pensando no mundo que não é do jeito que a gente gosta. É um salmo bem realista, super atual, parece que foi escrito ontem, depois do Jornal Nacional. Vamos começar. Como é que ele começa? Dando uma introdução. Olha que interessante. Começa assim: certamente Deus é bom para Israel. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Começou bem demais. O salmo começa com uma declaração corretíssima, uma verdade imutável, inquestionável. Certamente Deus é bom para Israel e para os que têm coração puro. Então essa é a introdução que muitos estudiosos também dizem que ao mesmo tempo é a conclusão do salmo. É a verdade principal. Quem disse isso não foi Davi. Esse não é um salmo de Davi.
É o salmo escrito por Asaf. E Asaf era o líder, presta atenção, hein? Asaf, ele era o líder da adoração no reinado de Davi, que foi o principal rei da história de Israel. E a gente sabe que Davi era um homem de adoração. Então Asaf era alguém muito importante, porque ele era o cara que conduzia a adoração no reinado do rei que mais se envolvia com a adoração. Então ele era alguém que conhecia Deus, ele era alguém que conhecia a lei de Deus. Então ele podia dizer: eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é bom para os que são puros de coração. Mas, apesar de tudo isso, contudo, quanto a mim, esse homem que teve suas experiências corretas e profundas com Deus, apesar da vivência na presença de Deus, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Ou seja, esse homem que conhecia a lei de Deus, que vivia na presença de Deus, teve um momento em que a sua fé balançou. E pelo jeito balançou mesmo, porque ele 2 vezes falou que quase caiu. Tropeçou, escorregou e quase caiu. Ou seja, ele teve suas lutas, teve seus questionamentos, ele teve sua crise. Então, gente, vamos ser realistas. Passar por isso vale para todo mundo. E é mais comum do que nós imaginamos. Aconteceu com o rei Davi. Aconteceu com Elias. Aconteceu com vários homens de Deus. Vai acontecer conosco. Talvez esteja acontecendo. Talvez já tenha acontecido muitas vezes. É a realidade da nossa vida. Nós podemos ter um conhecimento sólido da palavra. É verdade, você pode, de fato, dizer várias verdades a respeito de Deus. E ser verdades reais para a sua vida, sinceras. Você acredita nisso. Isso não quer dizer que você não vai passar pela crise. E isso não quer dizer que em certos momentos, até aquelas pessoas que conhecem profundamente a Deus, elas não estão isentas de passarem por crise. Então, por isso que esse salmo é tão atual. Porque a gente vai ter que lançar a mão dele de vez em quando, várias vezes na nossa vida. Várias vezes no ano, várias vezes no mês. Dependendo do momento. Então o salmo começa assim. Com uma verdade, mas com uma outra realidade. Deus é bom, mas apesar de saber disso, apesar de ter essa experiência, eu quase caí. E aí agora ele vai explicar por que ele quase caiu. Onde ele pisou que o pé dele quase escorregou? Vamos lá. Razões da crise. Vamos nos identificar mais ainda aqui. Aí ele é bem sincero. E ele diz assim: pois tive inveja, lembra da semana passada? Tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Ô, coisa ruim isso aqui. Os perversos levam uma vida sem sofrimento, têm o corpo saudável e forte, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Asaf está contando para a gente como que ele entrou em crise. E olha como é parecido com a gente. O que levou aquele homem de Deus a balançar na sua fé? Primeira coisa, um sentimento de injustiça. Porque o que ele está dizendo é que ele olhou à sua volta e ele viu gente ruim, gente má, prosperando. Lembra que eu pedi para você pensar no mundo, como seria o mundo perfeito? E aí quando você acorda para a realidade que o mundo não é perfeito e que tem gente má que prospera, a gente corre o mesmo risco. Provavelmente Asaf escreveu esse salmo no momento ruim do reinado de Davi, onde o próprio filho
de Davi estava tentando roubar o trono de Davi, junto com outros homens sem caráter. Então, Asaf talvez estava indignado com isso. Como que pode esse pessoal mentiroso, golpista, mau caráter, estão se dando bem porque eles tiveram sucesso? E ele ficou indignado por isso. E você e eu? Quando você assiste 10 minutos uma sessão do Congresso Nacional, e você começa a ver os relatórios do tanto de salário e de auxílios e de outras coisas que esse pessoal recebe, como você se sente? Não, esse tipo de coisa não me atinge. Atinge. Nós ficamos indignados. Não estou falando só tem políticos bons, mas tem políticos ruins. São homens perversos que estão prosperando. Eles estão prosperando. A gente gosta de ir na Ilha Bela, tem uma ilha pequena lá, que é de um político. Uma ilha inteira dele. Ele não ganhou, sei lá, duvido que tenha sido muito honestamente aquilo lá. Aliás, tanto não é que a ilha estava em processo. Estava prosperando, eu não tenho ilha. Fiquei indignado. Outras coisas mais. Quando você vê alguns criminosos, golpistas, se aproveitando da boa-fé de gente de idade. Vocês têm ideia de quanta fraude existe no INSS? De gente que se aproveita, de gente inocente, e que simplesmente rouba o benefício do outro. De uma pessoa de idade que precisa comprar remédio, que precisa às vezes sustentar outras pessoas além da sua própria vida frágil já. E tem gente que vai lá e dá um golpe e rouba o dinheiro. Como você se sente diante disso? Você se sente bem? Não te afeta? Ou você fica revoltado como eu? Você fica indignado. E Asaf estava olhando para isso. Gente que estava prosperando apesar da sua perversidade. E aí aqui dá para ver uma inveja ressentida, na verdade. Não é que ele estava com inveja porque ele queria fazer a mesma coisa, não é isso. Mas ele estava, é um sentimento ruim por causa da sensação de injustiça. Fala assim, esse negócio não está certo. Não está certo. Não é possível alguém roubar e se dar bem. Não é possível alguém mentir e se dar bem. Não é possível esse negócio. E ele estava indignado com isso. Depois, no versículo 4, nós percebemos que Asaf, uma das razões que o levou à crise foi uma ilusão causada pelas aparências. Primeiro começou com um senso de injustiça, mas depois ele, olhando para essas pessoas, olha que interessante a descrição dele. Levam uma vida sem sofrimento. E têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Asaf começou a se impressionar com aquilo que ele estava vendo. Ele começou a olhar e falar assim, cara, o cara está roubando, está mentindo, está na gandaia, desculpa as palavras assim que a gente usa, tá? Está na farra e está tudo bem. Está se dando bem, está ganhando dinheiro. Aparentemente está feliz. Até o corpo é bonito. É saradão, bonitão. E eu, só pneu. E ele está olhando, a pessoa na festa, na balada. Gente, passa numa rua que tem um monte de barzinho, não vai estar vazio. O que vai estar vazio é a igreja. E aí você olha e fala assim, meu, a galera está curtindo. Aí é o que eu falei, ele começou a se impressionar com essas coisas. E ele começou a ser influenciado por aquilo que ele estava vendo. Mas como ele já estava com o coração azedo, dá para a gente entender que essa não era uma visão legítima, né? Parece que a pessoa está com a vida boa, com a vida feliz. Agora, gente, por isso que eu falei, parece que foi escrito ontem esse salmo. Porque às vezes você abre um site lá de notícia, e todo site tem lá uma parte de entretenimento, de notícias inúteis, sobre gente famosa. E aí você começa a olhar, e a gente corre o risco de pensar por esse mesmo caminho. Não é? Você começa a ver algumas imagens assim, por exemplo. Aí lá em cima tem um cantor de, sei lá, de que tipo de música aí, que eu nem considero música, mas está lá. Ele está ganhando milhões com um carro de
centenas de milhares. E só fala porcaria. Não tem beleza nenhuma. Você fala assim, mas... Aí você olha para o seu carro. Aí você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Aí você começa a olhar para fulano de tal, passa férias não sei aonde, lá no Tahiti, naqueles lugares maravilhosos. Tahiti, com T, Tahiti. Com seu corpo maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, aí você vê propaganda de margarina, até propaganda de margarina pode te iludir. Você vê aquele pessoal todo arrumado, né? Ó, imagina um homem de camisa polo tomando café. Onde que existe isso? A mulher lá toda, as crianças sorrindo, até o cachorro é bonito, não tem cachorro ali. Aí você olha para a sua vida, o marido com camisa de time, short furado. A mulher, não vou descrever. As crianças com o nariz correndo, gritando. O cachorro pulguento. Você fala assim, Deus, não estou entendendo. Tem alguma coisa estranha nessa história. Acontece ou não? Pode ser sincero. Pode ser sincero. Acontece. Acontece. Muito bem. Uma vez a gente estava de férias. Eu não estou reclamando, gente, de jeito nenhum. Estou só contando para dizer como isso é verdade. Uma vez a gente estava na praia. E eu estava conversando com um rapaz que tinha um restaurante na praia. E eu via que toda hora saía um barco para levar comida nas lanchas, que ficavam um pouco mais afastadas. Imagina as lanchas, né? Aqueles negócios do tamanho, quase do tamanho aqui da igreja. Eu falei assim, cara, toda hora o barquinho vai lá levar. Nossa, o pessoal deve gastar uma grana só com comida, né? E ele falou assim, cara, já teve um dia que a pessoa gastou 10 mil aqui num dia só. Eu falei, mas só com comida? Ele falou, com comida e com outras coisas que mandava entregar lá. Droga, né, no caso. Eu falei, cara, Deus, eu sou pastor. Estou dedicando minha vida para estudar a palavra, para ensinar a palavra. Não estou reclamando, gente. Estou contando o que aconteceu no meu coração. Aí a gente vai comprar uma porção de camarão de 50 reais, tem que ficar fazendo conta. Já faz tempo, não estava aqui na IBR ainda, tá? A gente fica fazendo conta. E o cara lá está fazendo tudo errado, gastando 10 mil num dia. Eu estou contando a minha história, e a sua? Quem quer vir aqui? Mas já deve ter acontecido. Já pode ter acontecido. Então Asaf, ele passou por isso. E aí a gente lembra do que Jesus diz, né? Os nossos olhos são a janela do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os nossos olhos forem maus, nós estamos numa roubada. Então, Asaf, ele passou primeiro pelo senso de injustiça, depois ele se deixou iludir por aquilo que ele via, e por último, o senso de impunidade, porque aqui o texto fica um pouco pior. Porque entra num campo mais assim de moralidade mesmo. Porque ele diz assim, esse pessoal aí que está se dando bem, apesar da perversidade, eles ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas, é gente orgulhosa, metida, e vestem-se de crueldade, ou seja, é maldade assumida. Não tem problema de assumir que é mal. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Ou seja, é gente que não está nem aí de dizer que faz coisa errada mesmo. E não está nem um pouco preocupado. O texto continua. Falam como se fossem donos dos céus. E as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. É gente que tem prestígio na sociedade. O que é que Deus sabe? Eles perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Aí Asaf diz, vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Aqui ele ficou indignado com a sensação de impunidade, ou seja, ele não só está se dando bem, como ele está desprezando Deus, está sendo assumidamente
orgulhoso, arrogante, está falando que Deus nada, que Deus sabe, para de ser bobo, para de acreditar nisso, e nada está acontecendo, ele continua se dando bem. Me lembro de uma entrevista com um cantor que já foi muito famoso no Brasil, o Lobão, mais antigo. E uma vez ele disse que a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela se tornar evangélica. Ou seja, a pior coisa que pode acontecer com alguém é ela entregar a vida para o Salvador. Isso aí, sabe o que ele está dizendo? O que é que Deus sabe? Para com isso. Recentemente, foi essa confusão toda com a Netflix e esse grupo Porta dos Fundos. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, o que é que Deus sabe? O menino lá falou, deixa aqui com Deus, eu me entendo. Estão vendo? Foi escrito ontem esse salmo. Foi escrito ontem para mim e para você. E Asaf, olhando tudo isso, ele ficou indignado. Falou, não é possível que esse povo está incluindo Deus no seu desrespeito e mesmo assim não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Tem outros pensadores e músicos famosos, populares, atletas, que estão incluindo Deus no desprezo deles. E aí eu quero repetir ali o versículo 10, porque diz assim, por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Ou seja, esse povo tem gente que segue, que admira, que engole o que eles dizem. Tem uma cantora aí popular, que não salva uma vírgula do que ela canta e escreve. Ela tem 40 milhões de seguidores no Instagram. Não estou dizendo que está certo, que está errado. Eu só estou dizendo que o povo bebe todas as suas palavras. Nós estivemos agora na praia de novo, vocês vão achar que eu não saio da praia, né? Não, é porque foi recente. E eu estava lá na praia, eu estava pensando no Salmo 73. Não tinha como escapar das caixinhas de som. E só teve um lugar que dava para ouvir o que estava sendo tocado. O resto era lixo. Lixo. E o povo bebendo essas palavras. Salmo 73, para hoje. E Asaf ficou revoltado, indignado. Senso de injustiça, parece que está se dando bem apesar de ser errado. Ele ficou iludido ao mesmo tempo com o que ele estava vendo. E o senso de impunidade. Deus não vai fazer nada. E olha o que ele diz no versículo 16. Eu tentei compreender. Ele falou, não, eu vou tentar entender esse negócio. Conclusão. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil tentar entender por que as coisas são assim. Que tarefa difícil entender por que o bandido rouba e se dá bem. Por que o cara ouve lixo. Por que o outro faz isso, faz aquilo. Que tarefa difícil, ou seja, não dá. Não dá, vai piorar a crise. Eu e você tentarmos explicar o mundo do jeito que ele é, por que a injustiça acontece, por que a maldade acontece, por que o mal prospera, tentar explicar isso vai nos levar pior ainda na crise. Que tarefa difícil, não dá. E aí Asaf então chegou ao ponto mais fundo da sua crise. Depois de olhar para tudo isso e falar, olha o que ele diz. Olhando para tudo isso, ele diz assim, foi à toa que eu mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Está valendo a pena fazer a coisa certa? Quem nunca se perguntou isso? Foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Deus, por que eu estou me guardando? Deus, por que eu não estou me depravando? Está valendo a pena? Deus, não está sendo à toa esse negócio de santidade? Está valendo a pena, Deus, obedecer ao Senhor? Não está sendo à toa? Está valendo a pena estudar a palavra, Deus? Essa é a crise de Asaf, é que ele não colocou tudo isso, mas eu posso imaginar, pensando na nossa própria crise. Deus, estou lendo a Bíblia, estou tentando ler, e todo dia só enfrento problema. Deus, não está sendo à toa esse negócio de orar, não?
torando, a vida não melhora. Cada manhã sou castigado. Está valendo a pena? Não está sendo à toa? Quero fazer tudo certo, só dá errado. Duas lições aqui. Primeiro, admirável a honestidade de Asaf. É uma coisa que a gente precisa aprender, continuar aprendendo. Seja honesto com as suas lutas e com seus questionamentos. Se você está indignado com as coisas e sofrendo como Asaf estava, fala isso para Deus. Fala assim: Deus, não estou entendendo, estou querendo fazer a coisa certa, todo mundo da minha classe faz tudo o que quer. Eu não faço por temor ao Senhor, parece que não dá nada certo. Todo mundo no meu trabalho mente, preenche errado o relatório, fala mal do chefe, e parece que eles estão se dando bem, eu estou me dando mal. Deus, está valendo a pena? Coisas que acontecem, gente. Então, uma lição muito importante com respeito à honestidade de Asaf, com a crise, com as lutas, com os questionamentos que ele tinha. Ele não escondeu a sua confusão, ele colocou para fora. Outra coisa que a gente aprende aqui, sobre a utilidade da crise. Parece que a crise é só ruim, mas não, ela é útil. Ela é útil, porque é nesses momentos que a gente pode realmente descobrir o que é que realmente tem valor para nós. Se a sua casa pegasse fogo, quais 5 coisas que você faria questão de salvar? Essas são as mais importantes para você. Seria uma crise, né, sua casa pegar fogo. Mas é nesse momento que você saberia exatamente o que é importante. E teria coisa que você deixa para lá, deixa queimar. Então a crise vem na nossa vida por essas razões e outras. E a crise, ela é útil, porque ela nos ajuda a olhar para a nossa vida e encontrar aquilo que realmente importa. Que é o começo do Salmo. Que apesar dele quase ter escorregado, agora ele está refletindo. E ele vai concluir algumas coisas. A crise é útil para a gente avaliar motivações. Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu estou me guardando sexualmente? Se todo mundo não está nem aí para isso. Por que eu não estou levando vantagem quando todo mundo leva vantagem? Motivação, atitude, alvos de vida, convicções. A crise ajuda a gente filtrar isso daí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma vida sem crise é uma vida sem profundidade. Aproveite as crises para crescer. Uma vida sem crises é uma vida sem profundidade. Asaf foi fundo na crise. Tão fundo que ele quase caiu. Quase escorregou. Ou melhor, ele escorregou, mas quase caiu. Mas a crise teve uma solução. E vale para nós também. É por isso que esse salmo nos ensina tanto. Porque ele apresenta uma verdade, o caminho para a crise que todos nós podemos trilhar, as reflexões da crise, mas também traz a solução. E olha que lindo este salmo. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. E aqui é aquela hora que todo mundo respira fundo. Ufa. Muitas traduções dizem assim: até que entrei no santuário. Eu prefiro até que. Vocês perceberam que Asaf veio se enrolando na sua crise, né? Que negócio é esse? Injustiça, maldade, está prosperando, está se dando bem, não está nem aí para Deus, está se rebelando. Que negócio é esse? Deus não está valendo a pena, estou me dedicando à toa. No fundo da crise, a ele, até que entrei no santuário de Deus. Aqui começa a mudar a história da crise de Asaf. Algumas lições nesse momento. Primeiro, a solução para qualquer crise, de qualquer tamanho,
de qualquer intensidade e em qualquer área, começa sempre por estar na presença de Deus. A solução para a crise de hoje, a solução para a crise de amanhã, começa pelo mesmo lugar, a presença de Deus. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Não começa pelo ativismo, pelo desespero, pela reclamação. Começa pelo santuário de Deus. Começa pela presença de Deus. E foi isso que Asaf fez. A crise durou até aí. Até que a crise veio. Até que entrei em teu santuário, ó Deus. E por fim, entendi o destino deles, daquele pessoal todo lá do começo. Então, além dessa primeira lição sobre a importância de estar na presença de Deus, a outra lição é: reconheça a soberania de Deus. Deixa eu voltar sobre a presença de Deus. Na crise, talvez a última coisa que você queira fazer é falar com Deus. Às vezes é ao contrário, a gente quer muito falar com Deus, né? Mas às vezes você não quer, você está tão revoltado, você não quer mesmo orar. Você não quer mesmo ler a palavra, vir na igreja, e pior ainda. É justamente nessa hora que você precisa mais ainda disso. Porque a solução da crise, de qualquer tipo, começa pela presença de Deus. E é na presença de Deus que a gente aprende a segunda lição: reconhecer que Deus é soberano. Quando eu estou dizendo isso, estou querendo dizer o seguinte: a gente não pode jamais olhar a vida sem perceber um Deus acima dela. Você não pode olhar para nada na sua vida e nada do que está à sua volta sem lembrar que existe um Deus soberano. Não estou dizendo que você vai entender. Eu estou dizendo sobre reconhecer. Não estou dizendo que você vai gostar do que está acontecendo. Eu estou dizendo sobre lembrar que acima de todas as coisas existe um Deus soberano. Porque foi isso que Asaf entendeu. Mas continua. Olha a conclusão com relação aos perversos, né, aos maus, que Asaf entende na presença de Deus. Fala assim: Deus, tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. Ah, aquele pessoal que estava se dando bem. Olha o fim da história. Sabe aquele pessoal que estava curtindo a balada e a festa, adoidado? Opa, a história está um pouco diferente aqui no final. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, que a gente não sabe quando vai ser, ó Senhor, tu rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Asaf entendeu, na presença do Senhor, que existe um tempo para tudo. E que existe um tempo para Deus fazer justiça. Essa era a indignação de Asaf, a injustiça, lembra? Ele estava indignado porque os maus estavam prosperando. Mas na presença de Deus, ele lembrou que Deus um dia vai fazer justiça. E que não é nosso papel dar uma forcinha para Deus, para Ele fazer justiça. Ele é suficientemente capaz para ser o justo juiz. Não quer dizer que a gente precisa se alegrar com a destruição do ímpio. Não é assim: estava curtido, agora está mal. Não, bem feito, não é isso. Porque o próprio Deus diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Mas por ser justo, Ele não pode deixar de aplicar a justiça. Então, quando a gente reconhece que Deus é soberano, a gente precisa lembrar que Deus um dia vai fazer justiça. Lembra que eu falei que agora é hora de respirar? Então pode respirar. Porque toda a raiva que a gente tem e toda a chateação, indignação, estão nas mãos de Deus. Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar do golpista que está enganando o velhinho. Ele vai cuidar do político que está roubando o dinheiro da merenda, da educação, da saúde. Ele vai roubar do traficante que está usando crianças pequenas. Ele vai cuidar de tudo isso. Vai cuidar das nossas injustiças também. Deus fará justiça. Onde foi que Asaf aprendeu isso?
na presença de Deus. O que mais que ele aprendeu? Que é melhor viver por fé e não por vista, que é o que a Bíblia diz. O justo viverá pela fé. E a fé nos diz que Deus é soberano e que Ele vai fazer justiça. Toda vez que eu e você tirarmos o olho dessa verdade, tirarmos os olhos dessa verdade, de um Deus que é bom e que é soberano e que é justo, e a gente começar a olhar para o que está acontecendo, a gente vai entrar pelo mesmo caminho de Asaf, te garanto. Mas a lição que Asaf aprendeu é que a gente deve viver pela fé e não por aquilo que nós vemos. Então é uma grande tolice se impressionar com aquilo que os olhos veem, que foi o problema de Asaf. Poxa, o corpo dele está forte e saudável. Calma, porque uma hora vai passar. A boa vida é uma ilusão. O brilho da fama apaga rápido, muito rápido. Quem se lembra? Quem eram os famosos de 10 anos atrás? Não são os mesmos de hoje. Ou poucos. Por quê? Porque é um caminho perigoso andar sem Deus. A fama passa rápido. O dinheiro é bom, mas a alegria que o dinheiro traz também passa rápido. O prazer da sexualidade livre tem um preço muito alto. Não vale a pena. É por isso que Provérbios, capítulo 14, que nós lemos no dia 14 desse mês, no versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. A crise de Asaf era que no começo parecia que estava todo mundo num caminho bom, estão se dando bem, mas no final, caminho de morte. Tu os fizeste cair do precipício para a destruição, são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Deus tem o seu tempo. Muito bem. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para você lembrar de algumas coisas. Se lembram desses dois cantores aqui? Michael Jackson e Whitney Houston. Os mais jovens já viram falar. Muito bem. O Michael Jackson é um talento espetacular, excelente músico, excelente, brilhante, dançarino também. Ele foi o cantor de mais sucesso até hoje, mais vendeu e que mais faturou, sabia? Na casa dele tinha um parque de diversões. Sabe? Na sua casa não cabe mais nada. Na casa dele tinha um parque de diversões, com roda gigante. Ele foi o cantor de maior sucesso. Sabe como que ele morreu? Tomado de pavor. Destruído de repente. Ninguém sabe direito como ele morreu, mas certamente não foi nem honroso, nem em paz. Valeu a pena tudo isso? Não estou criticando a pessoa, estou contando a história. Valeu a pena. A outra cantora, Whitney Houston, talvez, na minha opinião, né? Aí é gosto. Talvez a voz mais linda que já existiu. É espetacular ela cantando. Cresceu na igreja. Como que ela terminou? Destruída pelo crack. Destruída. Se você encontrasse, ouvisse, tem aí as imagens na internet, você não diria que é a mesma pessoa. Destruída de repente. Tomado de pavor. É isso que o Salmo diz. Vamos lá. Ike Batista. Já citei várias vezes, né? Porque não dá para a gente se esquecer da nossa própria história, né? Quem se lembra do Ike Batista no auge? Quando ele quase se tornou um dos homens mais ricos do mundo. Baseado na perversidade, depois ficou claro. Tinha um restaurante num iate. Casada com uma mulher que todo mundo admirava, a beleza, né? Fazia o que queria. Tinha uma vida impecável humanamente falando. Quem imaginaria que um dia ele estaria assim? Com cabelo raspado, com algema, com roupa de presidiário, na miséria, entre aspas. Tomado de pavor, destruído de repente.
com a família, com a vida despedaçada. E aquela pessoa ali, sem identidade, é a pessoa que você conhece. Que um dia já esteve muito bem. Já teve uma vida invejável. Que parecia que estava tudo bem. Uma vida linda, de sucesso. Mas que em algum momento, por estar longe do Senhor, terminou muito mal. Quantas pessoas você conhece que por causa de alguns segundos de prazer, entrou por um caminho de adultério, que destruiu a sua vida e a sua família inteira? Conhece alguém assim? Quantas pessoas você conhece que em troca de um sonho, de uma viagem que a droga oferece, destruiu a sua família, a sua vida e a sua família? Então, isso acontece com os famosos, com os muito famosos, mas acontece com gente ao nosso lado. Então, é um salmo extremamente verdadeiro e útil para nós, porque ele mostra a verdade nua e crua. A gente se ilude, a gente se engana, a gente fica indignado, mas a gente precisa lembrar que no santuário do Senhor existe a verdade para nós. E aí Asaf, então, começa a concluir para valer o salmo. Desculpa, talvez eu passe um pouquinho do horário. Mais uma vez ele tem uma atitude bem honesta, porque ele diz assim: percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Foi real, gente. A chateação dele e a crise foi verdadeira. Fui tolo e ignorante. E aos teus olhos, Deus, devo ter parecido um animal irracional. Olha o que a presença de Deus faz, como ela nos dá um senso de clareza sobre a realidade, sobre nós mesmos. E o que ele está querendo dizer assim: Deus, como eu fui tonto, como eu fui burro com respeito aos jumentos. Devo ter parecido um animal irracional. Deus, eu estava fora do meu juízo. Quase que eu achei que era melhor estar desse jeito. Quase que eu escorreguei. Ainda bem que eu não escorreguei. Até que eu entrei no santuário. Gente, não demore para voltar para o santuário do Senhor. Não desperdice momentos na presença do Senhor. Está dizendo para Deus: a que ponto eu cheguei, Deus? Que coisa, quase que eu estraguei tudo. Quase que eu estraguei tudo. Mas aí ele termina com uma parte tão bonita. Tão bonita. Olha o que ele diz. No entanto, apesar de toda essa crise, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Não está sozinho. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Não é tomado de pavor, é um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E eu te desejo mais do que qualquer coisa na terra. Agora ele voltou ao juízo. Minha saúde pode acabar, meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Eu fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Aleluia. Passou a crise. Passou a crise. A crise foi real. Mas ele foi para a presença de Deus. Resolveu com Deus. E saiu dali com essa convicção admirável. Quer saber, Deus? Eu bobeei. Quase que eu desisti. Quase que eu saí do grupo da igreja. Quase que eu não fui mais no PG. Mas agora, Deus, aqui no santuário, na tua presença, eu entendi que bobeira que eu ia fazer. Agora eu sei que mesmo que a minha força, mesmo que eu desanime, o Senhor continua sendo a força do meu coração.
Eu não estou sozinho. Não tem coisa melhor do que estar diante do Senhor. Essa é a conclusão de Asaf. Precioso demais, não é? Que salmo precioso. Em que momento você está? Aonde seu pé está pisando hoje? Se você falar assim, Heber, estou firme na presença de Deus. Glória a Deus. Continue lá, bastante. É uma boa possibilidade. Mas se você falar assim, Heber, estou pisando no liso. Estou quase caindo. Eu quero dizer, você não está sozinho. O Senhor pode te segurar pela mão. E pela graça pode ser que Ele não te deixe cair. Mas eu quero dizer algo mais. Não demore para voltar para a presença de Deus. Porque é só lá que a crise vai passar. E é só lá que o seu pé vai se firmar. Meu querido, se você está quase escorregando, não sei se você está seduzido por alguma coisa, não sei se você está iludido, não sei se você está indignado, ou se você está firme. Mas eu quero dizer que nesses momentos nós precisamos voltar para o Senhor, para que a crise não nos vença, mas que a gente possa dizer na nossa vida continuamente, como é bom estar perto de Deus. Se você está em crise, nesse momento eu quero orar por você. Não precisa levantar a mão, não precisa ficar em pé. Enquanto o pessoal do louvor sobe aqui, eu quero orar por você e pedir que o Senhor firme os seus pés. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, como é bom ver na Tua palavra situações que são tão reais para nós e que nos lembram que a gente não tem por que ficar escondendo nada do Senhor, pelo contrário. Diante do Senhor nós queremos abrir o nosso coração e dizer o quanto nós precisamos do Senhor, tanto para permanecer firmes, quanto para recuperar a firmeza. Senhor, nesse momento, como igreja, nós clamamos por aqueles nossos irmãos que o Senhor conhece, que tem visto a luta, que o Senhor tem visto o escorregão e que está tão próximo de cair. Nesse momento, Pai, pelo poder do Espírito Santo, visita essas pessoas, para que logo, correndo, elas possam voltar ao santuário do Senhor. E ali serem fortalecidas pela Tua mão, com a certeza de que o Senhor as ama e que tem um caminho muito melhor para elas do que o mundo oferece. E como igreja nós queremos também dizer que não existe nada melhor do que estar com o Senhor, e queremos dizer que o Senhor é a força da nossa vida e que não há bem maior do que o próprio Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.